vocês estão vendo um slide? Deu certo? Deu certo sim, essa é a introdução. Beleza, né? O áudio está fluindo, né? Tá ótimo, né? Logicamente, para a gente agir sobre os impactos ambientais, a gente precisa conhecê-los, né? Então, nas disciplinas, né, biologia, geologia, todo mundo que atuar na área ambiental, vocês são expertos em reconhecer os impactos ambientais. Mais para frente a gente conceitua os impactos ambientais e também os aspectos ambientais. Devagarzinho a gente vai recuperando todos esses conceitos, né? Bom, então daí a necessidade de estudá-los, né? Tanto os que resultam das atividades humanas, quanto os que podem vir a ocorrer em decorrência de novos produtos, serviços e atividades, né? Então a gente tem que entender que as atividades produtivas, elas são dinâmicas, né? Os produtos são desenvolvidos, serviços são desenvolvidos, enfim, é assim que funciona o mercado, né? Novas tecnologias vão surgindo e várias características vão modificando, né? Indústrias, por exemplo, que eram enormes, né? Hoje são bem menores, né? Não só em termos de planta produtiva, né? E claro, logicamente o ser humano, né? Então observe que cada vez que o processo produtivo ele vai se especializando, o ser humano tem que tornar-se cada vez mais especializado também, né? Então, a vida da gente é um processo contínuo de especialização. A gente tem que acompanhar todo o processo tecnológico, todo o avanço, né? É um funil, né? Infelizmente, por um lado, é isso, né? O outro lado é que o ser humano evolui, né? E vai jogando a gente cada vez mais para frente e sabe lá qual será o futuro da humanidade, né? Talvez já se fale em conquistar Marte, dali a pouco a gente está minerando outros planetas, fazendo turismo na Lua, sabe-se lá onde vai chegar, né? Então, o avanço, a evolução é algo contínuo, né? Inerente ao ser humano. Uma coisa que a gente precisa pôr em mente, a gente não quer aquele avanço em forma de que é um círculo que se fecha em si mesmo, né? Esse é um ciclo que não é virtuoso, né? É um ciclo vicioso. O nosso avanço ele tem que ser numa forma espiral, né? Quando o ciclo ele se fecha, na verdade ele não se fecha em si mesmo, né? Ele se fecha acima dele, né? Esse é o nosso processo. Então, isso é um ciclo virtuoso, né? Então, nosso desenvolvimento tem que ser constante, né? Ainda mais agora, a geração de vocês, que entramos na era digital, né? Essa era tecnológica, então tudo é muito rápido, então vocês têm um desafio muito grande pela frente, né? Então, o estudo de impacto ambiental é um instrumento de gestão e deve promover a melhoria dos sistemas produtivos em matéria ambiental, né? A gente tem que colocar o nosso olhar ambiental e trabalhar com o meio ambiente não é fácil, né? Você trabalhar na área ambiental, numa empresa, em qualquer instituição, não é fácil, é um grande desafio, né? Então, qualquer abordagem de gestão ambiental de uma organização, seja ela corretiva, preventiva, estratégica, requer a identificação e análise desses impactos ambientais, a fim de que a gente estabeleça medidas para a gente agir em conformidade com a abordagem, pessoal, legislação, né? E com a política ambiental, seja de uma empresa, seja de uma instituição, seja de um município, seja de um estado, seja de uma nação, não é verdade? A gente chegou num ponto de domínio tecnológico que, poxa, a gente domina muitas coisas, a gente tem muita coisa para aprender ainda, para desenvolver, né, a ciência, mas a gente, com o século XX para cá, a gente adquiriu
um conhecimento bastante elevado, né? Para a gente identificar. O que está faltando um pouco é a gente trabalhar a nossa conduta moral, né? A gente ser capaz de colocar o nosso conhecimento de uma forma ética, de uma forma clara, né? Com um fim comum de crescimento. Né? Então, eu acho que essa é a minha percepção. Aí eu estava montando a matéria e, enfim, aí me veio um pouco sobre tecnologias verdes, né? Então, o que são as tecnologias verdes? Né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém trabalha, faz estágio? Qual é a visão que vocês têm de tecnologia verde? É saudável? É bem-vinda? Eu acho que ela está se tornando, né, uma opção mais viável assim no decorrer dos anos, né, para tentar remediar essa poluição que a gente está causando, né? É isso mesmo, né? Exatamente. Então, é a gente colocar a visão, não a visão além do alcance dos Thundercats, né? Mas a visão verde, realmente, né? A gente ter um ganho ambiental em vários compartimentos, né? Em clima, solo, meio, enfim, qualquer outro compartimento ambiental, a gente tem um ganho um ganho ambiental, né? Pode ser envolvendo emissões de gases de efeito estufa, contaminantes que atingem o solo, né? Lixiviados que atingem os corpos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos, enfim, tudo isso. Então, o que a gente vê, e isso tem que ser bem-vindo e cada vez mais ampliada a sua aplicação, né? Porque vocês estão percebendo, não vamos aqui discutir aquecimento global, vamos falar aqui em alterações climáticas, também não vamos discutir aqui se ela é devido ao homem ou se é um ciclo natural da Terra. O fato é que alterações climáticas estão acontecendo, né? E a gente tem percebido eventos cada vez mais fortes, né, extremos, pelo globo terrestre, né? Bom, seja feito pelo homem um ciclo natural da Terra, bom, talvez o homem ele pode também fazer algumas coisas para atenuar, mesmo que seja algo natural, sei lá, imagino eu, né? Mas, enfim, as tecnologias verdes vêm para agregar isso daí, né? Para a gente conseguir aí melhorias significativas nos diversos compartimentos ambientais. Eu coloquei aqui um exemplo que aparece bastante. O pessoal da engenharia ambiental, às vezes, tinha uma época, isso aqui virou moda, né? Que é a arquitetura verde, os telhados verdes. Aí deixia aparecer alguém querendo fazer um TCC, um artigo sobre telhados verdes, né? Mas é bem interessante, né? Envolve aí aumentar a área verde, né? A gente trabalhar o reuso de água de chuva, reuso de água de chuva, incentivo à compostagem, resíduos, né? E, enfim, eu acho que também trabalhar a questão de coletividade, né? As pessoas moram num condomínio, né? A ideia seria que cada condomínio, que cada casa fosse uma unidade autossuficiente, né? Então imagina a gente fica puxando, fica esperando tudo da rede de concessionárias. Mas até onde, né? A gente poderia transformar o nosso imóvel, um condomínio, em alguma coisa autossuficiente, ou não completamente suficiente, mas ela contribuir de alguma forma, energia solar, telhado verde, a sua horta, o reuso, né? É bastante interessante, né? A gente ampliar essa rede comunitária.
Porque, na realidade, essas tecnologias elas têm efeito à medida em que elas vão tendo uma coletividade cada vez mais empregando esses usos, né? Como a gente vê ali, por exemplo, na foto, nesse exemplo ali, vários telhados, não só um condomínio, né? Mas imagine vários telhados de um bairro, de uma pequena cidade, aplicando esses conceitos, né? A coisa começa a ficar interessante, né? Enfim, e também a gente trabalha a educação, valores morais, valores éticos, coletividade. É muito interessante tudo isso, né? Eu penso que a gente está engatinhando, né? A gente está começando a aprender um pouco mais sobre essas coisas, né? Coloquei aqui também a produção de biocombustíveis a partir de biomassa via pirólise. Vocês, como biólogos, aí, vocês sabem o que é uma pirólise? Não, a gente não aprendeu isso. Não? Poxa, é mais do químico, né? Então, tá bom, é qualquer queima com ausência de oxigênio, tá? Qualquer queima com ausência de oxigênio. Então, qual é a ideia, né? Quando a gente usa a tal da biomassa via pirólise, né? A gente aumenta a eficiência do sistema e diminui emissões de gases, né? De efeito estufa. Então, percebe, né? Que as tecnologias existem, né? Você vê aqui no exemplo que eu coloquei, você tem aqui um forno de pirólise, você tem ali, ó, é possível você colocar vários tipos de materiais lá dentro, né? E esses fornos atingem temperaturas bem elevadas, né? Porque plástico, pneu, tudo isso é energia, né? É energia reservada ali dentro, né? Então, quer dizer, você vê que as tecnologias, elas existem. O que a gente precisa é ampliar a escala de aplicações delas, né? E aí aquela questão, né? A gente também precisa ter incentivos. A gente tem que ter políticas que forneçam incentivos fiscais, enfim, para que se promova tudo isso. Não só para grandes, né? Mas para pequenos também, pequenos produtores, tá? Aí eu coloquei ali um ciclo, né? Depois para vocês darem uma lidinha, né? Então, essa questão de biocombustíveis a partir de biomassa. E depois que o petróleo teve os preços despencados, ninguém mais falou de biodiesel, ninguém mais falou de biomassa, né? Vocês perceberam? Desde 2000 eu nem sei, talvez 2012, 2010, né? Foi decaindo, né? Não foi mais se falando dessas tecnologias, né? Você vê que parece que a gente só vai mudar a nossa fonte de energia, né? Substituir os combustíveis fósseis a hora que realmente acabar o petróleo, né? Parece que enquanto tiver petróleo, parece que não se tem um avanço significativo, não é? O que vocês acham? Vocês acham que só vai mudar mesmo na hora que acabar o petróleo? Eu acho, professor, quando zerar, chegar... Só que às vezes eu também acho, viu? Eu A também. gente tem os carros que o pessoal está fazendo agora, os flex, né, que são a eletricidade, mas ainda é muito caro. Então, a gente mal consegue, mal dizer, né, pagar a conta de luz, imagina recarregar um carro. Então, não é uma coisa assim que vai Pois ser é. fácil. Tipo, vou ali descer 10 minutos antes de ir pro trabalho e vou carregar meu carro. Fica muito caro, muito gasto. É verdade, é verdade. As pessoas até se interessam, né? Vão, pesquisam, mas os preços, né? Não são nada convidativos, né? Na realidade, passa por tudo aquilo realmente, né? Tem que ter subsídios, políticas, ou elevar bastante o preço do petróleo, né? Mas
Mas, pelo visto, eu vou... Não sei quem falou, não sei se foi o... às vezes eu acho também que enquanto tiver petróleo barato e fácil de retirar, a gente vai patinar ainda com outras fontes alternativas, né? A gente percebe ali no Oriente Médio, aquele petróleo é muito fácil de retirar, né? É um óleo que está a baixas profundidades, é um óleo muito fácil de explorar, né? Então ainda vai ter muita guerra, muita briga ali por aquele domínio todo ali, viu? Bom, vamos ver, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? Um assunto bastante em voga também, minerações com tecnologias verdes. Vamos fazer uma brincadeira aqui de extrair alguns impactos ambientais aqui decorrentes de uma exploração, de uma mineração aqui desse porte. Vocês querem falar alguma coisa? Deve ter muito impacto para os animais e as plantas desse local, né? Então, a fauna e a flora, que são muito afetadas. Uhum. Vocês viram, você percebe nas duas fotografias, principalmente na de baixo, a área. Essa aqui é uma mina de ferro, eu não sei exatamente qual foi, porque eu fui puxando aleatoriamente, mas a minha ideia era mostrar para vocês como essas jazidas de grande porte, o tamanho da mineração, da área produtiva, em relação àquela vila, né? Aquela vila, cidade, eu não sei exatamente. Quer dizer, na verdade, você vê a quantidade de pessoas que vivem, muito provavelmente ali, dependendo do processo de extração, né? Do processo produtivo de mineração, né? Quer dizer, uma cadeia produtiva enorme envolve isso daí, né? Você vê o tamanho da mineração é maior do que a vila, né? O bairro que foi construído ali, né? Então, exatamente, né? Então a gente você vê que toda uma área ali, na hora que você implanta tudo isso, aí você está ocupando o espaço, todo o meio físico, o meio biológico e o meio social, tudo isso é impactado, né? Você vê que tudo arrasado, né? Não sei, não tem uma fotografia do passado, mas todo o ambiente foi arrasado, né? Beleza. Sobre água, vocês acham que uma mineração ela usa muito ou pouca água? Ela usa muita água. Com certeza, Muita. muita. Via de regra, os processos de minerários, né, eles consomem bastante água. Claro que existem processos que são mais secos, dependendo do porte, enfim, dependendo do processo de beneficiamento. Mas, via de regra, eles consomem muita quantidade de água, né? Então, um dos impactos que precisam ser controlados, mitigados, são as águas, todo o corpo hídrico. Quando a gente está falando aqui em corpo hídrico, seja ele superficial e subterrâneo, né? Então, tem que ter uma gestão bastante rigorosa em toda a questão do uso de água, né? A gente também, muitos processos de beneficiamento utilizam soluções, né, para você extrair o bem mineral, soluções lixiviantes, né, cianetos, todas essas coisas, para você retirar, né? Você pode retirar o minério por separação simples, como se fosse atravessando por peneiras vibratórias, né? Depois que você moe tudo, como também você pode extrair de forma química,
Você banha o minério em soluções químicas e você extrai o bem mineral, o ouro, por exemplo, os metais, você pode pôr em soluções com cianeto, essas coisas, e tira aquilo, né? O mercúrio, né? Sobretudo nos garimpos, nas minerações, nas lavras artesanais, né? Então, vocês estão imaginando, se não tiver a gestão desses líquidos, o que vai acontecer no sistema, no meio biótico, tudo, né? Se essas substâncias escapam para os corpos hídricos, né? E, enfim, então a gente vai ter ali contaminação dos corpos, tem lá, enfim, a modificação do pH das águas, né? Então, normalmente essas drenagens tornam-se ácidas, né? Os pHs dos corpos hídricos diminuem. Toda vez que você diminui o pH de um corpo hídrico, você solubiliza principalmente metais. Então, aqueles metais que estavam precipitados, quietinhos, eles ficam disponibilizados no meio ambiente, né? Enfim, e aí todas essas coisas aí vão entrando para a cadeia. Por exemplo, o mercúrio, né? Sob a ação de bactérias, o mercúrio ele é metilado, né? Ele se torna metilmercúrio, e aí vem os peixinhos pequenos, os peixes grandes comem os pequenininhos, e você incorpora o mercúrio na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar, até chegar no ser humano. Por isso que muitas populações ribeirinhas próximas estão contaminados com metais pesados, né? A gente tem os particulados, né, as detonações, enfim, todo esse material é arremessado para a atmosfera, né? O que mais que a gente pode visualizar, né? Sem contar as estruturas, né, os barramentos todos que são criados, e vocês viram o que aconteceu em Mariana, Brumadinho, né? Então, o impacto é muito grande, né? Então, tem que ter ali uma gestão de toda a água, os rejeitos, né? E tudo isso é feito através de monitoramentos. Primeiro com bons projetos, né? E depois o acompanhamento com bons monitoramentos, né? Ok? Tranquilo? Conseguiram visualizar um pouquinho essas coisas? Depois a gente vai trabalhando mais tudo isso, mas estão imaginando ali o minério sendo explodido, o minério sendo britado, aí o minério é floculado em substâncias, com substâncias químicas, né, para que sejam retirados as substâncias de interesse. O que não presta mais é colocado nas bacias de rejeitos, que normalmente eles aproveitam drenagens já existentes, né? Aquele particulado todo subindo para a atmosfera, aquilo caindo nos corpos hídricos, alterando o pH, alterando outras substâncias químicas, as bactérias atuando, os peixinhos comendo aquilo, raspando o fundo. Estão enxergando o cenário todo? Vamos criando um modelo mental dessas coisas todas. Bom, a energia solar, né? Creio que a energia solar hoje é talvez a que mais tem avançado, sobretudo as fotovoltaicas, né? Vem abaixando os custos, a gente vê já residências, pequenas empresas colocando, instalando, já tem uma política mais formulada e aplicada lá pela agência, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é uma tecnologia que vem avançando, né? Desde, eu coloquei no slide ali de cima, não mudei o slide aqui. Alô?
Oi, professora, a gente está te ouvindo perfeito. Tá ok. Não, é que não mudou o slide aqui. Aqui, mudou agora. Tá falando da energia solar, que aqui mais vem evoluindo, né? Então eu pus ali o primeiro slide, mostra ali uma fazenda, aquelas casas da fazenda, unidades mais autônomas, né? Depois complexos industriais maiores, você vê todos os telhados ocupados. E o de baixo é uma fazenda eólica, eles chamam de fazenda, né, de energia solar. Isso aqui, essa tecnologia é bem interessante. São colocados os espelhos, e todos esses espelhos, eles são apontados para o alto da torre, né? E ali que tudo acontece, né? Bem interessante. Então, são grandes fazendas, né? E tem outros projetos, como esse aqui que eu encontrei, do lado esquerdo, no Japão, né? Um projeto que você coloca espelhos em órbita do planeta. Em órbita do planeta para você pegar a energia do Sol e tal, né? Então é bem interessante. Você sabe que... Vocês já ouviram falar em terraformação? Eu acho que não. Não? Eu acho que o Murilo já falou alguma vez, mas não é certeza. Então imagine que o homem vai para Marte e ele queira transformar Marte numa colônia, né, que seja habitável. Você vai terraformar o planeta Marte, né? E uma das ideias, uma das primeiras coisas que dizem os cientistas, é criar uma atmosfera, né? E você poderia conseguir essa atmosfera colocando grandes espelhos na órbita de Marte, apontados para o Polo Sul e para o Polo Norte, para você degelar os polos, né? E aquele gelo é gelo de CO2, né? Então você conseguiria criar uma atmosfera artificial degelando a partir do que existe nos polos, né? Aí o segundo passo seria conseguir segurar essa atmosfera, né, para que ela não fosse dispersa, né? Na Terra isso é conseguido pela magnetosfera da Terra. Só que Marte é um planeta que não tem dinâmica interna, então ela não tem um dínamo interior que vai gerar uma magnetosfera. Mas aí os caras têm outras ideias. Mas para frente a gente pode... Mas a ideia da energia solar seria um dos primeiros passos para conseguir viabilizar uma atmosfera em Marte, e também poderia ser usada em larga escala aqui no planeta Terra. Interessante, né? Isso daqui eu coloquei hoje. Eu coloquei... Estava dando uma lida nas coisinhas todas, e falando de tecnologias verdes, todas essas coisas, né? Aí vocês já ouviram falar no termo greenwashing? Professor, você fez uma aula muito difícil. Tudo que você está perguntando a gente não sabe. Você vai... Não, mas eu sei eu sei que vocês não sabem. É mais para a gente, para cutucar vocês, né? A ideia é a ideia nossa da graduação. Ninguém sai da graduação especialista em algo, né? A gente cria os profissionais de forma mais genérica, generalizada, né? E depois vocês vão escolhendo as suas áreas, vão fazer suas especializações, pós, né? É mais para cutucar, é mais para a gente promover aqui, né? Mas vocês já viram essas coisas, com certeza. Talvez vocês não conhecem o termo, mas é uma propaganda verde, é um fake, né? É um fake news ambiental, né? É uma mentira, né? É como é que é? É uma máscara, né? Que o pessoal que eles usam, né?
Então, a ideia, assim, é um termo em inglês, logicamente, né? O termo significaria, na sua junção, um banho verde, uma pintura verde, uma maquiagem verde, né? Então, o que eles pegam? Eles se apropriam, né, dessas virtudes ambientalistas, né? Mas por puro marketing, né? Se você for pesquisar bem, às vezes aquela empresa ela não tem um selo ambiental verídico, não existe, às vezes, um controle, uma certificação, não existe reuso realmente, né? Não existe uma comprovação. Então, é uma enganação, é um fake, né? Então, qual é o objetivo disso? É criar uma imagem positiva diante da opinião pública, né? Demonstrando que eles têm um grau de responsabilidade ambiental, né? Só que existe uma ocultação, né? Às vezes desviando a atenção dos impactos que são gerados. Então é um fake news verde, né? É essa a ideia. Vocês já se depararam com isso, só não conheciam o termo, né? Muito provavelmente, tenho quase certeza, né? Eu falo isso porque a gente depois sai na vida profissional da gente e às vezes a gente vai parar em projetos, em empresas, né? E a gente acaba identificando esses elementos, né? Superiores, diretores, querendo, às vezes, induzir, né, esse tipo de uso, né? Então, alguns de vocês vão acabar, às vezes, esbarrando, né, com essas coisas e tendo algumas dúvidas éticas a respeito disso, né? Então, é uma ação que as empresas usam para maquiar seus produtos, né? Para passar essa ideia de que eles são ecoeficientes, ambientalmente corretos e provêm de ambientes sustentáveis, né? Então, se usam daquelas expressões eco, ecológico, menos poluente, sustentável, né? Que é uma palavra de moda, né? Então, é bastante comum isso daí, né? Vamos ver, acho que eu coloquei até uns exemplos aqui, eu achei bem interessante. Esse aqui ficou meio pequenininho, depois vocês dão uma lida, mas a ideia, eu estava tentando buscar algumas estratégias usadas, né? Por exemplo, malefícios esquecidos. Exemplo, equipamento eletrônico eficiente energeticamente, mas que contenha materiais prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ah, tudo bem, você tem ali uma pilha, né, que ela dura um pouco mais, mas os elementos químicos ainda estão lá dentro, né? O que você vai fazer com aquela pilha quando ela acabar? E mais, né? Como é que foi a mineração, como na cadeia produtiva passada, como que foi, quais são os impactos, né, que existiram ali, desde da extração do minério. Então, né, a gente, ok, é eficiente, mas ainda continua o potencial poluidor ali, né? Mais um aqui, deixa eu ver. As lâmpadas, né, feitas em uma fábrica que polui o rio. Aquela lâmpada bonita, tudo. Aí você vai lá ver o processo produtivo dela, ele não tem controle nenhum sobre os aspectos ambientais, não minimiza impactos ambientais, né? Então, você chega lá, a fábrica é bonita, a lâmpada é uma maravilha, né? O que mais que tem aqui? Falta de provas, shampoo, sabão, detergente, ele coloca no rótulo, mas e aí, qual é a prova? Existe uma certificadora? Existe um selo verde confiável, com credibilidade, realmente certificando aquele produto, né?
Então tem mentira mesmo, né? Jargões, todas essas coisas. Então, eles se usam dessas estratégias todas aí, que é para maquiar, né? Apresentar alguma coisa que é ecológica, sustentável, enfim, para ganhar simpatia do consumidor, né? Aí eu achei alguns exemplos, né? Por exemplo, esse do fósforo Fiat Lux, eu lembro dos atrás, e foi até motivo de uma... eu acho, creio que de denúncia, esse tipo de coisa, porque eles alegavam que a madeira era 100% reflorestada, mas não tinha um selo de certificação, né? Então, quando fala assim, madeira certificada, né, reflorestamentos, existem certificadoras para isso, né, realmente, para testar aquilo. E parece que não havia isso. Tem o caso do IP, o próprio Bombril, né, também, eles alegavam que o produto era degradável, né, mas existem outros impactos gerados durante a sua produção, né? Que mais? Fósforo, guardanapos, todas essas coisas, né? A indústria de celulose, que produz o papel, ela é muito impactante, né? São indústrias de larga escala e elas são muito impactantes, né? Elas consomem muita água, existe todo o processo de alvejamento do papel, então são indústrias bem impactantes, assim, em termos de meio ambiente, que tem um controle bem grande nessas empresas todas, né? E aqui eu achei alguns casos que fizeram bastante ruídos, né? A Chevron, né, já desde 1980 vendia uma imagem, né, mas fazia propagandas, né, de uma imagem verde e tal, mas contrapartida aí tendo vazamentos de petroleiros, diversos impactos nos processos de exploração. A Nestlé, nossa, depois vocês procurem no YouTube, existe uma manifestação, uma entrevista com um CEO, eu acho que é um CEO antigo, eles querem que toda a água seja privatizada, né? E a Nestlé, ela é dona de algumas dessas águas engarrafadas, e eles têm explorado fontes além da capacidade de recarga desses mananciais. Ali, se for procurar ali no sul de Minas, outros lugares, achei aqui também sobre o Walmart, a da Fiat também foi um caso sobre os pneus verdes, né? Eles também tiveram que tirar o anúncio, né, que mencionava os pneus verdes lá, e no final não condizia, né, com o que era anunciado. A General Motors também e o próprio Fiat Lux. Então, essas daqui são empresas que são grandes empresas, né, que causaram bastante burburinho aí, né, no caso. A gente, todo mundo, se forma, quer ir trabalhar numa empresa, numa grande empresa, multinacionais, né? É muito interessante, claro, multinacionais, elas, na parte, elas estão sempre atualizadas, estão sempre desenvolvendo produtos, tecnologias, enfim, claro, você pessoalmente pode se desenvolver bastante, mas tem que tomar muito cuidado, vai passar por alguns conflitos, né? Aí, bom, ali era para a gente fazer um aquecimento ali, a gente tomar contato com aquilo. Pessoal, tudo bem? Vocês estão dormindo aí? Está fluindo o áudio? Estão quietinhos? O áudio está fluindo muito bem, professor. E eu não dormi, não. Estão acordados aí? Sei que já está tarde, mas eu falo meio igual, né? Então, dali a pouco o pessoal está dormindo. Mas vocês estão firmes aí, né?
Acordai. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém já se deparou com algum exemplo aí? Uma maquiagem de produtos? Já esteve em alguma indústria grande ou pequena e identificou alguma coisa que não curtiu? Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Eu não tenho, não. Não tem? Tá bom. Então vamos em frente aqui. Instrumentos de gestão ambiental. Ok. Então, você veja, a gente tinha falado para vocês, poxa, a gente aqui já no século XX, a gente já tem um domínio, né, um domínio tecnológico, um conhecimento científico já bem bacana, né, para a gente aplicar e, enfim, né, falta um pouco de a gente desenvolver nossa conduta ética, moral, essas coisas, né? Então, existem vários instrumentos aqui que podem ser usados. Por exemplo, eu tirei alguns aqui, avaliação do ciclo de vida, né? Então, você avalia as diversas etapas daquele produto. Então, desde a hora que ele nasce, depois que ele é descartado, para onde ele vai, às vezes até antes, né? As matérias-primas, você começa a ter controle das matérias-primas, de onde eles vieram, as empresas que você compra os suprimentos são idôneas, elas são realmente tem como valor a questão do verde, né? Avaliação de riscos, né? Também é importante. Você tem aqueles contaminantes que são colocados sobre o solo. Qual é o impacto sobre os seres humanos e sobre o sistema ecológico, sobre a ecologia, né? Então, existem vários tipos de avaliações de risco, né? Avaliações de risco à saúde humana, avaliações de risco nossa, fugiu meu nome, mas é bastante interessante é uma área bastante interessante você virar um modelador de avaliação de riscos, né? Faltam pessoas para isso, avaliadores de risco que usam softwares mais especializados, né? A saúde humana, nossa, me fugiu, o ecossistema todo, né? Ecotoxicológica, né? Então, faltam profissionais, né? Então, é bastante interessante para vocês que estão se formando aí, é uma área interessante nisso. Auditorias ambientais, as avaliações de desempenho, os estudos de impacto, todas as ferramentas de gestão ambiental, né? Sistemas de gestão, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Porque normalmente as empresas, todo mundo quer facilitar a sua vida e criam sistemas paralelos. Então vai o auditor, ele checa, tá tudo ok, mas existe todo um sistema paralelo ali, né? E aí esse sistema ele se transforma muito mais num teatro, né? Então, quem trabalha com auditoria e sistemas tem que desenvolver bastante isso, né? As empresas têm um trabalho bastante, eu vou dizer, de formiguinha, né? Tem que ser trabalhado constantemente dentro dos diversos atores de uma instituição, né? Porque um engenheiro de produção, um engenheiro químico, pessoal de produção, nossa, eles não querem parar uma planta, eles não querem, aquilo tem que produzir, né? Então, é uma briga o tempo todo. Os relatórios ambientais, gerenciamento de riscos, a rotulagem, e onde tudo começa, né? Educação ambiental, né? Começar ali com os pequenininhos, né? E aí os pequenininhos educarem os pais. Hoje é essa a nossa realidade, né?
Então, sistemas de... Eu peguei só um outro exemplo, né? Objetivo, né? Identificação de aspectos e impactos ambientais. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que são os aspectos e os impactos. Eles são os requisitos essenciais, né? Quais são os aspectos que possam sofrer os impactos? A água, o ar, os solos, a saúde humana, a saúde dos animais, das plantas, tudo isso daí, né? Então, esse é o foco, identificar aspectos e impactos, são os requisitos essenciais. São elaboradas matrizes e são acompanhados todo o desenvolvimento disso. O foco são organizações, principalmente, né? Então, essas multinacionais, todas essas empresas do setor privado, né? E a ISO 14001 é a ISO dedicada à gestão ambiental. Eu coloquei ligada à gestão ambiental as auditorias, né, ambientais. Então, ela tem como objetivo o processo sistemático e periódico de verificação aplicado aos diferentes propósitos, né? Então, ela é ligada ao sistema de gestão ambiental, né? Também foco organizações, SGA, sítios degradados, né? A área de auditoria é uma área bastante interessante também para vocês procurarem se dedicar, né? Existem, à medida que essas tecnologias verdes, além das ISOs, né? À medida que essas tecnologias verdes vão sendo aplicadas, você precisa de sistemas de gestão ambiental e auditores ambientais. Então, você tem as certificadoras de energia, certificadoras de madeira, existem certificadoras para vários ramos, né? Então é bastante interessante se dedicar, enfim, a questão de auditorias, né? Cada projeto é uma coisa diferente, né? Você, como auditor de uma certificadora, você vai cada vez para lugares diferentes, você vai com processos produtivos diferentes, impactos diferentes, enfim, é bastante interessante, né? Por exemplo, até coisas como hoje os laboratórios químicos ambientais precisam ter certificação, né, para fazer amostragem de água subterrânea, né? Então, assim, a demanda por auditores, por pessoas que saibam implantar um SGA, seja de pequenas ou de empresas grandes, é bastante grande. Então, assim, é bastante interessante e rola um bom dinheirinho também, né? Aqui a avaliação do ciclo, né? Que eu estava falando para vocês. É a compilação e avaliação das entradas e saídas e os impactos ambientais potenciais de um produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, ele faz uma avaliação dos diversos estágios encadeados desse sistema de produto, desde a sua aquisição da matéria-prima ou de sua geração a partir dos recursos naturais até a disposição final. Qual é o foco? Produtos, serviços e seus processos de produção, né? Qual a ideia? Se existe um amplo uso disso, né, uma ampla também legislação aplicada e fiscalizada, a gente encontraria essa cena como está ali embaixo, né? O Atobá, né? Atobá, né? Essa ave marítima. É o Atobá, né? Vocês já viram essas cenas, né, dessas aves marítimas impactadas aí? O que a gente mais vê hoje em dia é isso aí, professor. Pois é, isso é assim, é chocante, né? Isso não tem como se chocar, né? Ficar chocado com isso, né? As aves, elas alimentam os filhotes com isso, né? Ainda é colorido, pequeno, fazem ninhos com isso tudo, né? Você vê tartarugas que se alimentam com os plásticos,
enfim, todo tipo de cena, né? Então, se a gente pensasse no ciclo de vida, né, do berço ao túmulo, e a questão não é só as empresas, instituições, né? É cada um, né? É um indivíduo, né? Quer dizer, envolve conscientização, né? O cara consome aquilo, o que ele vai fazer com aquilo, né? É impressionante, né? Essas cenas realmente são muito chocantes. Não tem como não ficar revoltado, né, com isso, né? Não tem como ficar revoltado com uma coisa dessa. A avaliação ambiental de locais e organizações, trabalhar com avaliação ambiental, né, com esses projetos é bem legal também, né? Você está sempre envolvido com projetos diferentes, lugares diferentes, né? Mas tem que ter ali um perfil de gostar de campo, né? Tem que entrar na mata, tem que ir lá coletar as plantinhas, identificar a parte da fauna, flora, tem a parte de meio físico. Então, normalmente a gente gosta da natureza, mas a hora que você entra lá dentro, né, no dia a dia, então é a prova de fogo, né? Então é bastante gratificante, mas também são trabalhos cansativos. Então você tem que estar preparado para isso, né? Mas é muito, muito legal, né? Você vai fazer identificar o meio físico, o meio biótico, e você... Então é bem bacana. Mas tem que entrar no mato, tem que pôr a cara no barranco, tem que molhar os pés, tem que gostar mesmo, né? A gente romantiza muito, não é verdade? Mas é bem bacana, né? O produto final é bastante gratificante, né? Tá bom, então? Tá bom, professor. Perfeito. Bom, então, boa noite e se cuidem. Você também, professor. Boa noite. Então, cuidado aí. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Semana que vem é outra. Boa noite, professor. Boa noite, Talane. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Márcio. Boa noite. Tchau.